Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou Theo Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. E eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. O assunto de hoje é um tema sobre o qual a gente tem ouvido bastante nos últimos meses, e eu digo a população de maneira geral, né? E que tem gerado uma certa preocupação para quem, por exemplo, assim como eu, trabalha com produção de texto, que é a polêmicas! Que é a inteligência artificial e especialmente o tal do ChatGPT. E aí, só para dar um contexto, o que é o ChatGPT? Ele é um programa ou ferramenta, como é mais comum a gente chamar hoje em dia no mundo de TI. Então ele é um programa desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI, que tem como um dos fundadores ninguém mais, ninguém menos do que o dono do Twitter, o Kiko da Tesla, o bilionário self-made sul-africano Elon Musk. E a OpenAI, ela foi criada por alguns integrantes de um grupo conhecido como Máfia do PayPal, ou PayPal Mafia. Para quem não conhece esse serviço, o PayPal, ele surgiu nos anos 90 como uma ferramenta para transferência de dinheiro e o nome dele originalmente era Confinity. Aí, em 1999, para os nossos ouvintes mais jovens, foi comprado por uma empresa chamada X.com e foi quando teve o nome mudado para PayPal. Daí, em 2002, essa empresa mudou de dono novamente porque foi comprada pelo eBay, que é um site bastante usado nos Estados Unidos para fazer leilão e compra e venda de produtos. Então, o que aconteceu com todas essas transições, nessas compras e recompras, foram muitas mudanças no que a gente chama da cultura da empresa, e os funcionários mais antigos não quiseram, não conseguiram se adequar a uma cultura mais tradicional, mais antiquada do eBay. E depois que o PayPal foi comprado pelo eBay, em 4 anos, eles perderam 38 dos 50 funcionários mais antigos da casa. Então, essas pessoas que tinham basicamente ajudado a criar o Confinity, que depois virou PayPal, então as pessoas que conheciam muito de tecnologia e muito de como a empresa funcionava e queriam trabalhar mais num âmbito de desenvolvimento de tecnologia do que num âmbito comercial da coisa, eles saíram, então ficaram 12 dos funcionários iniciais, só 12 ficaram e 38 caíram fora, e esses caras continuaram, essas pessoas, eu falei caras porque eram mais homens do que mulheres, eles continuaram mantendo contato entre si, muitos deles se juntaram para começar empresas novas e começaram, e eles foram super bem sucedidos nisso que eles fizeram, e aí deram o nome de PayPal Mafia. Então o PayPal Mafia, eles são os ex-funça do PayPal, os ex-funça antigos do PayPal. Uma dessas empresas... Isso pareceu uma discussão talmúdica. A gente começa falando de inteligência artificial e acaba falando do PayPal. Do PayPal, exatamente. Mas é que é importante esse início pra gente entender de onde que vem. Não é que, tipo, as pessoas falaram: ai, nossa, estão falando muito de inteligência artificial, vamos trabalhar com isso. Uma dessas empresas que foi fundada pelo Elon Musk é a OpenAI. E ela foi fundada pelo Kiko da Tesla com um outro cara chamado Sam Altman e outras pessoas, mas eles são os mais conhecidos, digamos. E aí tem outras empresas fundadas pelos integrantes do PayPal Mafia, que são empresas que conhecemos, tipo o YouTube, o LinkedIn. Eu acho muito engraçado que são as pessoas que saíram de lá porque não se adequaram à cultura corporativa que criaram o LinkedIn, mas essa discussão a gente pode deixar para depois. Fica para um outro dia, quando a gente falar sobre o judaísmo e emprego. O YouTube é totalmente um caso de sucesso, né? E uma coisa de tecnologia, né? Sim, e depois que o Google compra o YouTube e transforma isso em outra coisa completamente diferente. A verdade é que na cara ele parece a mesma coisa, mas ele é hoje uma ferramenta completamente diferente do que ele era quando ele surgiu. Muitos dos nossos ouvintes não viram isso. A gente viu o YouTube. A gente viu já usou a internet sem o YouTube. Exato. Então, a SpaceX também é uma
dessas empresas, que é a empresa do foguete aí do Kiko da Tesla, a Tesla, que é a empresa de carro do Kiko da Tesla. Eu gosto muito de chamar ele de Kiko da Tesla, porque eu percebi. Ele é muito o dono da bola, né? As coisas têm que ser do jeito que ele quer e ele não empresta. Eu acho muito adequado esse apelido pra ele. Ele bate o pé. Ele é a pessoa que quebra o controle remoto pros outros não jogar quando é a vez dos outros. Ele é muito essa pessoa. E olha que eu sou uma filha única falando, hein? E tem também um site chamado Yelp, que nos Estados Unidos é bem comum, que ele é pra review, assim, de restaurante, de coisas. Então, você entra lá no Yelp pra deixar um review sobre um lugar que você foi, ou pra procurar, se você quer, em algum lugar, você procura ali no tal do Yelp. Então, esse mais ou menos é o contexto do início da OpenAI. Então, assim, ela não é uma coisa recente, ela não é uma coisa que começou porque, tipo, tá na moda, vamos fazer isso. Todo mundo conhece uma pessoa que é meio ruim de serviço em alguma coisa, e aí quando ela vê que tem uma coisa dando muito certo, ela entra naquele ramo de negócio. Ela é a última pessoa que abre uma paleteria mexicana, ela é a última pessoa que abre uma loja de brigadeiro, e ela só vai nisso não porque ela sabe fazer isso, ela vai nisso porque ela vê que as outras pessoas estão ganhando dinheiro com isso e ela acha que ela vai conseguir também. E não é o caso da OpenAI. Ela é fundada por pessoas que trabalhavam com tecnologia e que entendem de tecnologia e que querem trabalhar com isso. E, obviamente, querem ganhar dinheiro, porque o cara quer mandar foguete, ele precisa de dinheiro. Então, esse... O cara quer mandar foguete pro espaço, quer colocar uns satélites voando em torno da Terra para conectar todo lugar à internet, então... Ele precisa de dinheiro, né? Ele precisa de dinheiro. Então, é nesse contexto que ela surge. E aí, o ChatGPT, ele é a marca da OpenAI. Ele é um bot de conversação. Então, por exemplo, a IBM tem um botzinho de conversação que chama Watson. A Microsoft tinha desenvolvido um que eu acho que eles até pararam porque o bichinho tava ficando bem nazista. E... eles tiveram que... Teve que fazer um recall, né, do negócio. Eles descontinuaram, tinham colocado ele no Twitter, ele aprendeu as coisas com as coisas que estão escritas no Twitter e aí... Bom, quem usa o Twitter já imagina o que aconteceu. Quem não usa, não entre. Mantenha a sua saúde mental em dia. Mas então é nesse contexto que surge. E como que ela vai funcionar, a inteligência artificial, ao contrário da burrice natural? Ela funciona, a gente vai ensinando ela, a gente vai treinando ela é treinada e treinável. Então, a primeira versão de um chatbot, de uma coisa dessa, ela nunca é muito boa, ela sempre é meio rudimentar. Como quando a gente está ensinando palavras para uma criança e construções de frase para uma criança, né? No começo a criança, eu acho tão bonitinho quando criança começa a aprender português, aí todos os verbos no passado é com i, né? Eu bebi, eu comi, aí você fala, eu corri, aí você fala, você fez tal coisa? Eu fazia. Exatamente. É porque ela tá nessa lógica. O raciocínio tá corretíssimo. Não é a estrutura gramatical da língua, mas a linha de raciocínio da criança que fala eu fazia tá corretíssima e eu realmente eu não tenho coragem de corrigir. Né? Eu sabo. Eu sabo, exato. Eu faço, eu como, eu bebo, eu sabo, né? É muito bonitinho. E então a inteligência artificial, ela vai aprendendo as coisas dessa maneira. E aí ela vai sendo alimentada por tudo que tá disponível na internet. Então, muito do Twitter, muito da Wikipedia, de sites de universidade que tem produção de conteúdo científico à disposição. Então, a inteligência artificial pega aquilo. É que ela tem o raciocínio muito mais rápido do que o de uma criança. Então, por isso que também ela já vai formando frases complexas já desde o começo. Mas ela não cria ideias novas. Por enquanto, eu acho. Acho que talvez a gente chegue num momento em que seja possível que isso aconteça. Mas, por enquanto, ela não chega a desenvolver novos estilos literários ou coisas do tipo. Ela consegue desenvolver textos novos com base em textos literários que já existem, né? Letras de música. Essa é a grande sacada, né? São três coisas diferentes em três níveis diferentes. Uma coisa é a inteligência artificial enquanto conceito, outra coisa é o GPT, que é essa sigla para Generative Retrained Transformer, transformador pré-treinado
interativo, ele pode gerar coisas, e aí o ChatGPT é a terceira coisa, né? É aí que ele é um chatbot, que se baseia no modelo GPT e que é integrado a essa inteligência artificial. Eu acho que isso que é a grande sacada, que as pessoas às vezes não conseguem, ou se enganam, eu acho que tem muita confusão nesse aspecto. As pessoas acham que o ChatGPT ele é uma espécie de copia e cola. Ele lê as coisas da internet, ele copia e cola, ele te dá respostas prontas. Muita gente fala, qual a diferença disso do Google e não sei o quê? Não é isso. Ele não copia e cola as coisas. A não ser que você peça para ele citar alguma coisa específica de algum lugar, ele vai copiar e colar porque ele está citando. O que acontece com ele, que eu acho que é a coisa mais fantástica e também um pouco assustadora, é que ele tem essa capacidade realmente de ler, vamos dizer assim, aprender com o que ele está lendo. A partir do momento que ele lê, ele entende formatos do idioma, ele entende como se comunicar nesse idioma, em vários níveis, e então ele pode estabelecer uma conversação. E mesmo se você fizer a mesma pergunta em diferentes momentos, utilizando a ferramenta, ele pode te dar respostas diferentes. Quando eu disse que ele aprende a se comunicar em vários níveis, é porque se você pedir para ele responder alguma coisa em linguagem acadêmica, ele vai responder em linguagem acadêmica. Ele consegue entender o que é uma linguagem acadêmica. Se você pedir para ele escrever algo utilizando uma linguagem, não sei, uma linguagem grosseira, ele vai te responder com uma linguagem grosseira. Não tão grosseira, porque muito das grosserias ele mesmo... Ele se filtra, né? Ele se filtra, né? Para evitar construção de textos racistas, enfim, e outros problemas que outras inteligências artificiais tiveram no passado. Eu brinquei com ele aqui e eu pedi para ele gerar um texto para mim sobre um encontro entre o Pato Donald, alguém mais que eu não lembro agora, um outro personagem totalmente fora do universo Disney, e o Quinzinho discutindo que ele estava preocupado com a Magali por algum outro motivo. E ele me escreveu, ele me contou uma história desse encontro ali do Pato Donald com não sei quem, com o Quinzinho e tal. Aí eu falei assim, você pode escrever esse mesmo texto, mas num estilo de linguagem mineiro? E ele transformou a história toda aí. Ele começa assim, o Pato Donald encontra com o Quinzinho, por exemplo, e fala assim, olha aqui, ele escreve dessa forma, porque ele sabe que é assim que todo mundo diz que o mineiro fala, ou escreve que o mineiro fala. Claro que o mineiro fala também, ó, aqui, que eu sei que eu posso falar, porque eu sou mineiro de pai e mãe, então eu posso falar muito bem como o mineiro fala. E aí depois eu pedi para ele fazer de novo, só que eu queria o Quinzinho com o estilo português lusitano, e Quinzinho é o filho do dono da padaria. Quinzinho é o apelido de Joaquinzinho, né? E aí ele colocou um monte de maneirismos e gírias portuguesas, de gírias lusitanas na conversa do Quinzinho. E é nesse sentido que eu falo que é em vários níveis que ele consegue se comunicar. E ele aprende essas linguagens de todo lugar que está aberto na internet. Então ele não só aprende com a informação que está disponível na internet e que ele consegue também filtrar se a informação é confiável ou não. Aqui tem alguns limites, que enfim, não sei se a gente vai acabar entrando nisso hoje ou não, mas ele não acessa só isso. Ele também acessa fóruns, ele acessa comentários de Instagram, de Facebook e tudo mais. Nossa, se ele entrar nos comentários do G1. Então, exato. Tudo que estiver aberto, então ele aprende vários níveis de linguagem. Então, se você quiser um tipo de texto não polido, ele consegue criar isso. Basta saber como é que as pessoas comentam as coisas no Facebook. Aí e aí ele sabe como é que é aí não é de polido. idiota pra baixo, né? Não. Tem gente inteligente comentando no Facebook. Sim, não, mas eu tô pensando no G1, né? A caixa de comentário do G1. O grosso das pessoas que muitas vezes colocam comentários em caixas de comentários, ou mesmo que entram em posts de outras pessoas para falar de assunto que ela não entende nem nada, muitas vezes se comunicam de uma maneira não polida, às vezes agressiva e às vezes ofensiva, muitas vezes ofensiva. Então ele também sabe criar linguagem assim. Se você pedir para ele escrever um texto com uma linguagem passivo-agressiva, ele escreve. Ele escreve direitinho uma linguagem passivo-agressiva. Ele consegue fazer essas coisas. Eu acho que esse é a grande diferença e sacada que ele tem, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, é também muito assustador. Sim. Né?
E acho que uma das principais coisas pra falar também do ChatGPT é isso que você falou, né? Ele não só consegue pegar a informação, então ele encontra a informação, ele processa a informação, interpreta e devolve o que você pediu. Mas aí entra o que eu acho que é uma das principais questões, que é saber pedir. De nada adianta a ferramenta saber fazer isso se você não souber pedir com jeitinho. Não souber pedir direito. Ele não vai conseguir executar alguma coisa se você não pedir exatamente ou se você pedir quer. uma coisa muito solta. Então, assim, no sentido de... Tem inteligências artificiais que geram imagens. E outro dia uma amiga tinha me mandado e eu achei muito divertido usar essa que gera imagem. Porque se você falar pra ela, por exemplo, desenha um gato. Ela vai te devolver qualquer gato. Pode ser uma foto do manda-chuva, pode ser um gato de rua, pode ser um gato preto, um gato branco, um gato amarelo, um gato frajola, enfim, tem, né? Só que aí, não necessariamente o desenho que ela te dá era o que você tava esperando receber. Então, por isso, você precisa saber pedir. E aí, eu pedi pra ele fazer o desenho do seu Marcelo, que é um dos meus gatos. Aí eu falei, olha, eu quero um gato idoso, de bigode branco, com padrão de pelagem tal, que ele tem o narizinho cor-de-rosa, e eu quero que ele seja desenhado como alguém com óculos, porque ele é senhor, e que ele trabalhe num podcast. E aí ele me devolveu. Só que eu tinha falado que eu queria o nariz rosa. E aí ele me devolveu com o óculos também rosa. E eu falei, não, mas ele é senhor, ele não é tão descolado. Eu quero um óculos mais de carinha de venho. Mais sério, né? Mais sério, né? Aí eu falei, eu quero com óculos com aro de casco de tartaruga. Aí ele devolveu melhor. E aí, quando ele vai gerar a imagem, ele até te pergunta, você quer algum estilo específico da imagem? Então, eu quero que desenhe como um quadrinho moderno, um quadrinho antigo. Quero uma caricatura, quero um estilo Picasso, quero um estilo realista, um estilo mangá. Eu posso pedir qualquer estilo e ele vai... Ele faz ali dentro do que você pediu. Então, o principal, para você conseguir também uma resposta que tenha a ver com o que você busca, eu acho que é saber como fazer as perguntas. E aí eu acho que nisso a gente larga com uma... Dentro do judaísmo, talvez a gente entrando, né, agora no judaísmo com a inteligência artificial, a gente é muito ensinado a fazer pergunta desde cedo e continuar perguntando, não só fazer uma primeira pergunta, mas continuar insistindo. Que mais do que fazer as perguntas, a gente também é acostumado a não aceitar qualquer resposta como resposta. A gente polemiza também as respostas e faz novas perguntas. Às vezes a gente entra em contradição e muda as próprias opiniões por causa das perguntas que a gente está fazendo. E isso é curioso também no ChatGPT, porque às vezes quando você percebe que ele deu uma informação, porque talvez você esteja conversando sobre um assunto que você compreende, e aí de repente ele deu uma informação que não é exatamente acurada, e aí você aponta o erro, ele pede desculpa e revisa as informações que ele tem. E nessas interações ele também aprende. Então ele não aprende só das fontes que estão na internet, ele também aprende das fontes, das interações que ele tem com os seres humanos. Agora, ele também é meio safadinho. Ele também é meio safadinho, porque se você pediu uma bibliografia sobre um determinado assunto, ele até bota a bibliografia lá, mas ele também inventa umas coisas. Ele inventa livros que não existem, ele atribui a autores livros que não tem lá. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas por quê? Ele faz isso porque, às vezes, ele não entendeu a sua demanda. Então, da mesma forma que você pode pedir para ele descrever uma viagem de Cristóvão Colombo em 2015 à Austrália, ou seja, nem a Austrália tinha sido descoberta na época do Colombo, certo? E nem o Colombo, obviamente, viveu em 2015. Se você pedir para ele escrever uma história sobre isso, ele entende a partir daí que você precisa de uma história ficcional. Ele entende, porque ele sabe que esse quadro é impossível. Então, a partir do momento que ele entende que é ficcional, ele vai criar coisas. Ele precisa criar um ambiente. Ele se baseia nas viagens de Colombo e tudo mais, e vai contar a sua história. Se a forma que você perguntou ou pediu alguma coisa, ele entendeu que é ficcional, de alguma certa forma, então ele ficcionaliza também referências bibliográficas. E daí que ele dá referências bibliográficas que não existem. Interessante. Não, e ele é uma ferramenta que pode ser também muito útil, eu acho, às vezes, quando você precisa dar início na escrita de um texto. Porque muitas vezes, na hora que você tá ali para começar
começar a escrever alguma coisa, você fica cursorzinho piscando ali na tela em branco, é um pouco desesperador e você fica meio travado ali para começar a escrever. E às vezes ele pode ser um bom ponto de partida. Você fala, eu preciso escrever um texto sobre tal, em até 4 parágrafos. Você pode delimitar também o quanto você quer que seja escrito, né? Se você quer um texto mais curto, um texto mais longo, enfim. Ele tem um limite de caracteres. A maioria dos programas disponíveis hoje, dos aplicativos disponíveis, tem um limite de caracteres. Tem aplicativos que funcionam com tokens. E aí você tem que depositar moedinhas no aplicativo, comprar umas moedinhas, e aí a cada solicitação que você faz, você gastou uma moedinha. E de repente você acabou com as suas moedinhas. Você tem que comprar de novo. E tem outros que têm assinatura anual, enfim. Cada um tem que olhar as letras miúdas ali. Senão o Kiko da Tesla não manda foguete. Mas você delimita ali mais ou menos o que você quer e às vezes isso pode ser um bom ponto de partida. Você pega esse começo aí dado por ele e vai lapidando e ajustando para fazer o texto como você quer. Isso eu acho que é uma coisa bem útil. Isso que a Ângela estava falando sobre saber perguntar, saber pedir alguma coisa dele, é exemplificado por essa pergunta que eu fiz outro dia. O que é a teoria geral da fofura infinita dos felinos? Eu perguntei isso e ele respondeu: desculpe, mas essa teoria não existe na ciência ou na literatura. Parece ser uma ideia fictícia ou uma brincadeira. Tá errado. Aí, o que eu fiz? Se você pudesse formular uma teoria fictícia como essa, como faria? Aí ele disse: bem, como uma inteligência artificial de linguagem natural, eu não sou capaz de formular teorias próprias, mas eu posso tentar criar uma hipótese baseada nessa ideia fictícia. E aí ele começa: a teoria geral da fofura infinita dos felinos poderia afirmar que, devido às suas características físicas e comportamentais, os felinos são capazes de gerar uma sensação de amor e afeição em seus donos e admiradores que pode ser descrita como fofura infinita. Essa fofura seria resultado de uma combinação de fatores, incluindo a aparência peluda e macia, os olhos grandes e expressivos, eu tô ficando apaixonado, os movimentos elegantes e a personalidade independente e carinhosa dos felinos. Além disso, a teoria poderia sugerir que essa fofura infinita dos felinos é capaz de afetar positivamente a saúde mental e emocional das pessoas, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. A teoria também poderia argumentar que a fofura dos felinos é uma fonte de inspiração para artistas e criadores em todo o mundo que buscam capturar a beleza e a graça desses animais em suas obras. No entanto, é importante notar que essa teoria é apenas uma hipótese fictícia e não tem base científica ou comprovação empírica. Tá aí, o ChatGPT criou, entre aspas, né? Ele formulou a hipótese sobre a tal teoria hipotética aí da fofura infinita dos felinos. Eu discordo dele quando ele fala que não tem comprovação empírica, é claro que tem. Pergunte para qualquer dono de gato, que todo dono de gato sabe que existe sim comprovação empírica para essa teoria, mas isso só para mostrar como que realmente saber perguntar ou continuar perguntando é fundamental para você ir esmiuçando e realmente obtendo o melhor resultado a partir dele. Isso é muito interessante. Da mesma forma que ele entende o idioma português e consegue criar textos, ele também entende o idioma hebraico. Então, ele entende o português e ele escreve esse texto em hebraico. É totalmente diferente de um Google Tradutor. Era isso que eu ia te perguntar. Não tem essa qualidade. Não. E aqui, como ele é uma ferramenta de linguagem natural, é assim que ele se define, né? Aliás, eu perguntei para ele o que é um chatbot de linguagem natural e ele me explicou muito bem. Eu falei: eu sou leigo, me explique o que é um chatbot de linguagem natural. E ele explicou da melhor forma possível, eu entendi como funciona. E que é isso, essa ideia de que ele consegue mesmo aprender uma forma de comunicação. Isso é fantástico. E você pode pedir que ele reescreva o seu texto ou reescreva um texto completamente novo em outro idioma baseado nesse texto. E aí ele vai criar um outro texto no novo idioma baseado nas informações que você tem no seu texto original. Nossa, porque eu já usei o Google Tradutor algumas vezes e assim, ele traduz, mas de uma maneira dura, digamos. Ele fica parecendo um pouco, às vezes, uma dublagem ruim do texto. Tanto do português para outra língua, quanto de outra língua pro português. Ele fica uma tradução meio palavra por palavra e não pegando o contexto e o sentido. Né? Sim.
Sim. O Google Tradutor, ele vem melhorando a cada ano, você sente uma diferença positiva em relação a ele. Agora, tudo isso, o próprio Google Tradutor, ele se inicia como uma ferramenta de tradução e mais tarde o Google percebe que vai ser melhor se você integrar ele a ferramentas de inteligência artificial. Eu acho que uma nova revolução vai acontecer quando o Google desenvolveu o chatbot deles, né? Integrar um GPT ao sistema de tradução. Ela vai ser uma tradução muito mais fluida, muito mais inteligível, e não uma tradução palavra a palavra ou frase a frase, mas sim uma tradução onde ele compreendeu o que o texto quer dizer e ele então reescreve aquele texto na linguagem destino que você está solicitando. Eu acho fantástico. Uma pergunta pra gente entrar mais na área do judaísmo. Porque eu vejo, assim, às vezes as pessoas falando, dá pra aprender coisas com o ChatGPT. E como você tava falando, olha, eu sou leigo no assunto tal e queria entender um pouco mais a respeito do assunto. Você pode me explicar? Porque ele conversa, né? O legal do ChatGPT é justamente, ele é um chat. Você troca ali uma ideia com ele. É divertido isso. O ChatGPT é uma boa maneira pra aprender ou tirar dúvidas sobre judaísmo, de maneira geral? Depende. De maneira geral, eu diria que sim. Quando você se aprofunda em um assunto, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais difícil, um pouco mais complexa. Então, por exemplo, você pode perguntar coisas mais simples. Eu perguntei para ele, aqui está um exemplo do que eu perguntei para ele. Olá, você sabe me dizer o que é mezuzá no judaísmo? Em geral, eu coloco, mas esse é o meu estilo, mas eu acho que ajuda ele. Eu coloco as coisas que eu quero saber entre aspas. Então, quando eu peço para ele reescrever um texto, eu escrevo o texto inteiro abrindo com aspas e eu fecho com aspas. Senão ele não sabe onde começa o meu texto exatamente. Então isso é importante você também definir o que você quer saber. O que é, abre aspas, mezuzá, fecha aspas, no judaísmo? E ele responde, claro, a mezuzá é um pequeno rolo de pergaminho com trechos da Torá escritos à mão que é colocado em um estojo e fixado na porta de entrada das casas judaicas. É um objeto muito importante na tradição judaica, pois simboliza a proteção divina e a lembrança constante da presença de Deus na vida cotidiana. A mezuzá também é um símbolo de identidade cultural e religiosa para os judeus. Ele foi extremamente direto, ele não entra em pormenores, mas ele realmente consegue explicar conceitos básicos do judaísmo e até alguns conceitos um pouco mais complexos. Alguns conceitos de alahá, de lei judaica, ele se embanana no meio. Mas por que ele se embanana? Porque na alahá é comum que diferentes opiniões existam. Um rabino X de algum lugar Y pensa que é assim por tal motivo e outro pensa tal coisa. E ele tem acesso às duas informações, então de repente ele começa a embaralhar as duas informações. Isso acontece na hora que entra em leis de Shabat, ele pode se embananar um pouco nas leis mais complexas de Shabat, porque existem leis muito complexas de Shabat. Justamente fiz algumas perguntas assim, porque a gente estava estudando algumas alahot de Shabat nesse semestre e tinha 2 ou 3 conceitos que estavam muito complexos para mim, porque me parecia que eles eram a mesma coisa. Tava difícil conseguir separar os 3 conceitos. E aí eu pedi para ele me explicar. E ele foi me explicando, mas em algum momento ele se embananou e apresentou coisas que tocavam uma a outra. E eu falei, não, mas espera aí, então se isso é tal coisa, então não é tal coisa. Ele falou assim, você tá certo. E aí ele reformulou. Aí ele reformulou e se embananou em outra coisa. Eu falei, mas então se é assim, então não pode ser assim. E aí e a gente começou a entrar numa discussão, parecia que eu estava com um colega do Beit Midrash tentando entender algum assunto específico. O fato é que ele consegue, sim, explicar coisas. Mas tem que lembrar que ele não é um rabino, né? Ele não é uma pessoa. E nada que ele te responda tem poder decisório. Ele não é uma autoridade alárrica que vai te dizer siga dessa forma ou faça dessa forma e assim por diante. Ele não é isso. Mas sim, é possível aprender. Agora, tem a pegadinha, né? Às vezes ele aprendeu, mas ele não aprendeu exatamente de alguma fonte necessariamente confiável, ou o que ele entende como fonte confiável não necessariamente é uma fonte ampla, de conhecimento amplo. Às vezes, muitas vezes, ele busca somente fontes ortodoxas para basear suas respostas, porque, enfim, tem muitos mais sites ortodoxos, embora a ortodoxia seja a minoria no povo judeu, mas se você quiser alguma coisa especificamente de algum dos movimentos liberais
gerais, você tem que fazer essa pergunta muito específica. Então, tem se você perguntar... discriminar, né? Quais são... discriminar. Se você perguntar quais são as maiores autoridades em lei judaica no mundo, hoje, ele vai te dar uma lista de quantos você pedir. Você pode pedir 20, por exemplo. Ele vai te dar uma lista de 20 rabinos vivos, hoje, ortodoxos, que são autoridades em lei judaica. Mas se você perguntar, me diga 10 ou 20 autoridades alárricas ou autoridades de lei judaica dentro do movimento conservador, na história do movimento, ele vai, desde o século XIX, ele vai te dar os principais 20 legisladores, estudiosos de alahá e tudo mais, e ele não erra. Às vezes ele só dá o nome. Se você quiser mais detalhes, você fala, você pode dizer quem são essas pessoas? Aí ele elenca cada um deles, coloca data de nascimento, data de falecimento, se tem o falecimento, o que essa pessoa faz, onde ela trabalha, quais as principais áreas em que ela costuma responder sobre alahá e assim por diante. Então, precisa saber como solicitar dele uma resposta. Mas, realmente, existe uma tendência dele de responder a partir das fontes mais tradicionalistas, são as fontes ortodoxas. Se você quiser alguma coisa... Agora, também não tem um problema nisso, e aqui a gente volta no assunto lá das correntes. As correntes liberais não saem mudando tudo. A corrente liberal, em geral, as correntes liberais do judaísmo, elas readaptam ou atualizam questões de lei judaica baseadas na premissa de que existe alguma demanda moderna para isso. Quando não existe a demanda, continua tudo exatamente igual. Então, citando o meu professor, o rabino David Golinkin, ele sempre diz, nós somos muito famosos porque fizemos muitas mudanças, mas na verdade, se você olhar bem de perto, a gente fez no máximo 3 mudanças fundamentais em alahá. Outras coisas que são consideradas como mudanças não são mudanças, são apenas aplicações de, às vezes, opiniões minoritárias na história do judaísmo ou recuperação de antigos costumes que já existiram e que saíram de moda, vamos dizer assim, e que você recupera porque ele passa a ser mais relevante para o dia de hoje. Então, por exemplo, a questão de que em sinagogas liberais as mulheres recebem aliot na Torá, né? Uma mulher pode subir a Torá. E aqui, talvez, muita gente não saiba, mas dentro do judaísmo ortodoxo, as mulheres não têm obrigatoriedade ritual na sinagoga. Então, eles não têm obrigatoriedade, elas não têm obrigatoriedade, por exemplo, nem mesmo de ir à sinagoga, muito menos, então, de subir a Torá ou qualquer coisa do gênero. Mas não é proibido. E a lei judaica estabelece que não é proibido. Existiram outros costumes. Existe documentado em literatura alárrica situações em que você chama mulheres e menores de idade aqui que ainda não fizeram bar ou bat mitzvah, né, não completaram 12 ou 13 anos, que você chama eles a Torá. Então existe premissa para esse tipo de coisa. Então quando você estabelece que vivendo em um mundo igualitário, vivendo em um mundo em que o papel social da mulher é completamente diferente hoje do que era há 100 anos, há 100 anos já não vale que 100 anos estava começando toda essa revolução, mas há 150 anos, baseado nisso, você fala, não, peraí, hoje é outra coisa. Existe base para a gente autorizar? Ah, existe. Então você autoriza. Mas isso não significa que você fez uma mudança. Você só implementou algo anterior. Não sei se ficou claro. Ficou claro isso? Eu acho que sim. Acho que ficou claro, né? Então é a mesma coisa. É proibido que uma mulher seja motorista de ônibus? Não, não é proibido. Mas é fato que se a gente cresceu nos anos 80, 90 e 2000, raramente a gente viu uma motorista de ônibus. A gente só viu motoristas, né? Homens motoristas de ônibus. Agora, por que é proibido? Não, não era proibido. Simplesmente é um nicho de trabalho que estava ocupado mais por homens. E hoje, cada vez mais comum aparecer mulheres dentro desse nicho também. Ah, então ocorreu uma mudança na lei? Não, nunca foi da lei. Então, simplesmente passa a ser um costume diferente. A mesma coisa a gente poderia dizer o contrário com professores de pré-escola. Professores de pré-escola são mais comumente mulheres. Isso quer dizer que não pode ter homem professor de pré-escola? Claro que não, pode ter, claro que pode ter. Só não é tão comum. São nichos que, por razões diversas, históricas, sociológicas, antropológicas ou quaisquer que sejam, ou inclusive
inclusive sociais, patriarcais, chauvinistas ou qualquer coisa, se desenvolveram dessa ou daquela forma e que vão sendo alteradas, vão sofrendo mudanças com o passar do tempo. Então, o que acontece é que quando entra nesse ramo, o ChatGPT, ele vai procurar te dar as respostas mais tradicionalistas possíveis e dentro dessas respostas está englobado todas as correntes. E as especificidades de cada uma das correntes, aí você tem que perguntar à parte. Não que ele saiba muitas vezes, às vezes ele se embanana também nessas questões, mas nada muito grave. Na dúvida, consulte um rabino. Não, e isso é interessante. Aí a gente vai entrar num outro ChatGPT que foi criado há pouco tempo. Semana passada eu recebi essa mensagem da Rabina Haya, lá do Scherter, em que ela envia o link do RavGPT, o Rabino GPT. RavGPT, que é uma ferramenta, um chatbot baseado no sistema GPT de linguagem natural, onde ele é especializado, fizeram uma configuração nele, onde ele não acessa outras informações, ele só acessa informações dentro do judaísmo. E aí ela fez algumas perguntas para ele, e ele, obviamente, deu as respostas tradicionais. Ela perguntou em hebraico, ele respondeu em hebraico, ela aguçou um pouco melhor as perguntas, ele trouxe outras opiniões e tudo mais, mas, de modo geral, ele trouxe uma opinião ortodoxa. E aí ela mandou isso pra gente e falou assim, olha, se vocês tiverem perguntas sobre o judaísmo ortodoxo, consultem o RavGPT, que parece que só de lá que ele copia suas informações. E aí é que eu entrei em toda essa pira e falei, copia? Peraí, ele não copia, né? Vamos entender como é que funciona isso, né? E aí a gente começou a uma conversa toda dentro do Beit Midrash sobre como ele funciona e que ele não está copiando. O que acontece é que você pode ter um engenheiro que desenvolveu o RavGPT, que ele pode ser um engenheiro que tem uma agenda religiosa, ideológica, política, e para ele o judaísmo é só o judaísmo ortodoxo, então ele exclui qualquer coisa que esteja fora do judaísmo ortodoxo. Pode ser, ou pode não ser, porque como um sistema de linguagem natural, ele entende o seu idioma. Como ela perguntou em hebraico, ele vai recorrer primariamente às fontes que estão disponíveis em hebraico. E como em Israel você tem a questão de que o judaísmo não ortodoxo não é considerado oficial, então suas fontes não são oficiais. Logo, para o universo GPT, essas fontes não são necessariamente o que ele define como confiáveis. E por isso ele vai buscar só na ortodoxia. Aí eu entrei no ChatGPT, no RavGPT, e fiz perguntas em inglês. E a resposta dele foi completamente diferente. Não completamente diferente, mas ele incluiu também visões dentro do mundo liberal. Isso por quê? Porque a produção judaica em inglês no mundo liberal é super ampla. Então ela entra para a ideia, para o escopo do GPT como fontes confiáveis. Então ele também traz essas informações. Ou seja, eu não acho que exista deliberadamente um viés dominador da ortodoxia, né? Um viés ortodoxo. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu cheguei a fazer uma pergunta para ele, eu perguntei quais são as principais autoridades em lei judaica dos principais movimentos religiosos, correntes religiosas judaicas. E aí ele me trouxe 5 principais poskei halachá, legisladores da ortodoxia, e ele dividiu assim, na ortodoxia temos, no movimento conservador temos, trouxe mais 5. O movimento reformista, embora aí ele explica uma questão da abordagem do movimento reformista em relação à lei judaica, embora o movimento reformista se defina como um movimento não necessariamente alárrico, porque ele não acha que a alahá é vinculante, existem rabinos e especialistas dentro do movimento reformista, especialistas em alahá, especialistas em lei judaica, e são eles fulano. E ele trouxe também a lista. Então, nesse momento eu falei, então ele não busca só na ortodoxia. Porém, quando eu fiz perguntas específicas, o chat ficou gerando, e de repente apareceu um X. Tá fora do ar. Aí eu fiz a pergunta de novo, modificando para reforma. Gerando, apareceu um X, fora do ar, indisponível. Eu fiz em seguida a mesma pergunta, discriminando o que eu queria na ortodoxia. Ele fez gerando e começou a escrever. Voltamos à nossa programação normal, né? Então,
eu tenho a impressão que sim, o RavGPT é uma ferramenta que, em termos da sua configuração interna, ele é configurado para se comportar como uma referência ortodoxa, né? Uma referência judaica ortodoxa nos assuntos de religião. Então, nesse sentido é mais legal usar o ChatGPT não o RavGPT, né? O da OpenAI. Exato. Aliás, você sabe qual empresa fez o RavGPT? Não tenho a mínima ideia. Isso era uma coisa interessante, porque isso pode determinar um pouco o viés, né? Eu só recebi o site, não tinha muita coisa o site é só a interface com ele, não tinha lá quem somos nós, não tinha nada disso, então eu acabei não tendo acesso a isso. Isso é uma coisa interessante de saber, porque o que eu acho interessante dessas questões das empresas que fazem as ferramentas de inteligência artificial é que elas não são uma coisa de domínio público ou feitas open source, né? A gente chama isso na área de TI e tecnologia. Eu tô falando a gente na área de TI, né? Eu sou redatora, acho que eu nunca disse aqui no Torá com Fritas qual é o meu emprego. Porque todo mundo sabe que daqui a pouco ele vai ser rabino em algum lugar, né? É bom o emprego que você fala para as pessoas, elas sabem o que você faz. Quando eu dava aula de inglês, eu gostava muito disso, que as pessoas perguntavam, qual é a sua profissão? Eu falo, sou professora. E aí eles perguntavam, de quê? E eu falava, de inglês. E todo mundo entendia, né? Eu sou redatora, eu trabalho com a área de experiência do usuário e com a parte da escrita da experiência do usuário, mais especificamente. Eu não vou contar onde eu trabalho, mas é isso que eu faço de emprego, a minha CLT, né? E nisso, a gente tem, quando você fala de TI e questões disso, então essa parte que eu tô é a área de humanas da TI, digamos. E quando você chega nisso, você tem coisas que são open source, então é assim, a fonte é aberta. Elas são colaborativas, todo mundo pode participar. É meio socialistinha, talvez? Né? Todo mundo pode participar, todo mundo pode contribuir, e aí as coisas vão sendo filtradas se a contribuição é uma coisa boa ou não, né? Porque também, quando uma coisa é mar aberto, você tem gente colocando coisa ali meio na má intenção também. Não é comum, mas acontece, então precisa ter uma revisão do que está sendo colocado. Agora, quando você tem empresas que geram esses códigos, né, do ChatGPT, enfim, você tem um pouco do viés da empresa por trás, né? Tem e faz sentido que tenha, porque, enfim, é desenvolvido a partir de determinada coisa e de determinada empresa e de um determinado ponto de vista. E aí eu acho interessante, talvez, pensar quem fez, né, o RavGPT, quem financia, né, de onde vem a produção disso. Mas eu acho muito interessante ter uma ferramenta específica para isso. Eu não sei se a gente tem o Padre GPT. Não sei. Né? Eu realmente não me ocupei de descobrir isso. Não, mas me ocorreu agora enquanto a gente estava conversando. A pergunta é ótima. O Shake GPT. O que eu vi no site do RavGPT, que dá uma ideia de que ele tem uma inclinação ortodoxa, é que ele começa explicando, dizendo, não é segredo para ninguém que nós estamos vivendo na época de Mashiach. Então isso já mostra que provavelmente é alguém envolvido dentro da Hassidut, provavelmente de Chabad, que tem muito essa visão de que nós já estamos na época de Mashiach, ele só ainda não se manifestou como tal. Por outro lado, ele também explica onde ele se baseia. Ele baseia todo o conhecimento dele em Torá, Talmud e Halachá, baseado em bases de dados que existem prontas hoje na internet, mais especificamente o Sefaria. Sefaria é uma grande biblioteca e ferramenta fantástica que existe hoje, o maior número possível de textos judaicos. Então ele tem acesso a Midrash, ele tem acesso ao Talmud, ele tem acesso a todo o Tanar, ele tem esse conhecimento todo, acesso a Tshuvot, a literatura rabínica legislativa, e isso explica porque ele tem muito mais ortodoxia, vamos dizer assim, não diria ortodoxia, eu
diria literatura tradicional, porque do século VII até o século XIX, tudo que foi gerado, e é muita coisa, está no Cefária, e é literatura tradicional. A partir do século XIX é que você tem essa divisão entre ortodoxia, conservadores e reformistas e tudo mais. Parte dessa literatura não está disponível no Cefária. Então, muitas vezes ele não tem esse contexto, mas ele também tem acesso a fontes em diferentes bases de dados, não é só o Cefária que ele busca, é importante dizer isso. Então, ele acaba tendo todo esse conhecimento, vamos dizer assim, em textos judaicos, ele tem o sistema GPT que conversa com você, ele tenta prover as respostas da maneira mais acurada possível, ele não cria nova informação, mas se você quiser fazer novas perguntas, ele vai respondendo para você e aprofundando melhor. A verdade é que é uma ferramenta muito bacana, e ele também é multilingüe, porque é o sistema de linguagem natural. E aqui só uma observação muito curiosa. Quando eu busquei um aplicativo para isso, porque eu queria testar como é que funcionava, eu entrei na loja da Apple, botei lá, apareceu todos os prints estavam em português, eu falei, então tá em português, bota ele lá. Eu baixei. Quando eu baixei, a interface toda do aplicativo tá em francês. Eu não falo francês, eu consigo entender um pouco o que ele tá pedindo ali. Aí, ele de cara me faz uma pergunta em francês. Aí, eu respondi para ele em português. Eu não falo francês. Aí, ele respondeu, isso não é um problema. Je puedo cambiar a linguagem para português. Eu falei, você está misturando português e espanhol. Ele falou, desculpe, a partir de agora escreverei unicamente em português. E ele começou a conversar comigo a partir de então em português. Em algum momento eu perguntei, você entende hebraico? E ele respondeu em português, sim, eu entendo hebraico naturalmente. Você pode escrever para mim nesse idioma. Eu comecei a escrever em hebraico, ele começa a responder em hebraico. Ele não tem essa... Você não precisa mudar em alguma configuração. É só você escrever e ele já entende. Ele é espertinho, né? Exato. Mais que isso, eu posso fazer para ele uma pergunta em português pedindo para ele responder em italiano. Ele vai formular a resposta em italiano e tá tudo muito bem. Na hora ele faz isso. A verdade é que é uma ferramenta fantástica. Assustadora, de novo, eu reitero. Eu acho muito doido, é muito assustador nesse sentido de... Sabe o conceito de awesome do inglês? Awesome de incrível, é uma coisa que a gente fala é incrível, mas all em inglês é quase perturbador, é uma coisa assim grandiosa que te assusta, é temível. Assombrosa, né? Assombrosa. Awesome é algo assombroso. Então, mas bom, de uma maneira positiva, né? É assombroso, realmente. Não, mas é de assombrar. Mas esse assombro pode ser bom e pode ser ruim em alguns aspectos. E eu acho que é muito bom que tenha essa ferramenta, né? E a gente possa usar só que de uma maneira... A questão é sempre saber usar a coisa que está à disposição. É saber lidar com ela. E saber que também você precisa ver a coisa com um grão de sal que ele te dá de resposta. Não vai ser uma verdade absoluta, não é uma coisa, né? Não, o ChatGPT falou, então é isso. Mas eu já vi pessoas falando, você tá sem dinheiro pra pagar a terapia? Usa o ChatGPT. Gente, não usa. Não, de jeito nenhum. Né? Vai procurar um CAPS aí, vai procurar algum lugar na sua cidade que tenha atendimento gratuito. Várias faculdades oferecem. Tem psicólogo que faz preço social, enfim. É melhor procurar por isso. Então, é nesse sentido que eu acho que ela é uma ferramenta boa, mas que a gente tem que saber como e pra que usar, pra ter um destino bom pra ela. Mas e eu acho incrível o RAV-GPT, porque ele é pra um nicho específico de conversa. Isso eu acho muito bacana, esse tipo de ferramenta. Aqui tem um exemplo interessante. Eu tinha perguntado pro ChatGPT se ele podia explicar pra mim o que é Midrash na literatura rabínica. E ele começa explicando bem. E em algum momento ele se embanana. Ele explica em teoria muito bem o que é o Midrash. Ele diz que a palavra Midrash vem da palavra hebraica Darash, que significa interpretar ou buscar, e se refere a uma coleção de histórias, parábolas, máximas e comentários sobre a Torá. Mas não é só sobre a Torá, também sobre o restante da Bíblia hebraica, o restante do Tanar. Mas ok. O Midrash é uma forma de exegese bíblica que visa explicar e interpretar a Bíblia de uma maneira mais profunda e significativa. Usa alegorias, comparações, ele responde muito bem. Aí eu falei, onde
onde é possível encontrar os compêndios de Midrashim. E aí ele não escorrega, mas ele começa dizendo claramente, a primeira fonte que ele diz é o Talmud. É verdade que o Talmud tem muitos Midrashim, mas não pode ser considerado um compêndio de Midrashim, porque não é uma coisa que você simplesmente acha um Midrash atrás do outro. Então, é difícil localizar um Midrash dentro do Talmud. Aí ele fala Midrash Rabbah, Midrash Tanhuma, ok, muito legal. Aí eu falei, você pode me dar um exemplo de como um Midrash é estruturado? E eu achei que ele fosse conseguir citar algum Midrash traduzindo para o português. E não, ele inventa. Ele parte do pressuposto o que ele acha que então, do que ele entendeu que é um Midrash, ele acha. Aí ele fala assim, claro, aqui está um exemplo de como um Midrash pode ser estruturado. Título, O Milagre da Água na Rocha. Introdução. O Midrash começa com uma introdução que estabelece o contexto da história. Nesse caso, a história é sobre o milagre da água na rocha, que ocorre após os filhos de Israel deixarem o Egito e começarem a vagar pelo deserto. Enredo. O Midrash conta a história das dificuldades enfrentadas pelos filhos de Israel no Egito. O Midrash não faz essas coisas. Então, é assim, interpretação. Aí ele dá uma interpretação que não é o tipo de interpretação que o Midrash traz. Então, não peça para ele te dar um Midrash. Agora, o curioso, aí eu perguntei para ele, você conhece algum Midrash específico sobre Moisés e a sarça ardente? Ele falou, sim, conheço. E ele inventa um Midrash. Ele não consegue realmente trazer um Midrash para mim, um Midrash que exista. Eu não tentei fazer isso com o Rav GPT. O Rav GPT, muito provavelmente, deve conseguir, porque ele acessa diretamente a biblioteca do Sefaria. E aí lá ele vai conseguir achar alguma coisa, né? Exatamente. E aí, provavelmente, ele deve dar uma resposta mais acurada. Tô dizendo provavelmente, porque eu não fiz o teste, então não posso dizer... A gente faz para mandar na newsletter. Isso. Vamos fazer para mandar na newsletter. Mas de todo modo, é sim uma ferramenta muito interessante e dá para aprender. Nada substitui, obviamente, o encontro e o bate-papo, o rabino de verdade com o judeu estudioso de verdade, que você pode bater papo com ele e conversar com ele sobre inúmeras coisas. Mas, de fato, dá para começar a aprender bastante coisa. Se você pedir para ele um resumo sobre a paraxá dessa semana, ele não vai conseguir, porque ele não sabe em que semana ele tá. Mas se você acessar a página do conteúdo judaico no Facebook, você vai saber qual é a paraxá da semana e você vai encontrar um excelente comentário da paraxá dessa semana feito pelo Rav, não GPT, pelo Rav Telhotz. Né? A ser ordenado Rav Telhotz. Mas isso é interessante. Ele não sabe, se você perguntar assim, que dia é hoje? Ele não sabe dizer. E não importa que ele está conectado à internet, ele não sabe dizer que dia é hoje. Isso é muito interessante. Eu fiz essas perguntas. Então, se você perguntar qual é a paraxá da semana, ele não sabe. Ele pode explicar o que é paraxá da semana. Aí, se você tem no seu calendário, tá lá que a paraxá da semana é, sei lá, Hukat Balak, você pede para ele resumir para você o que se encontra na paraxá Hukat Balak e ele vai contar o resumo. E com certeza ele vai acertar, porque não falta texto bíblico na Fala internet. das parashiot, né? Então ele sabe muito bem o que está escrito. Você pedir para ele criar uma prédica, pode ser que ele se confunda um pouco. Mas se você pedir um comentário a paraxá, pode ser que ele busque em outras bases, porque tem comentários por aí, e aí ele consiga fazer também um comentário a paraxá. Eu acho que nesse caso de resumos e tudo mais, ele acaba sendo mais eficiente. E a gente consegue aprender melhor com ele em vários aspectos sobre questões do judaísmo. Mas realmente, na hora que você estiver lá aprendendo com ele, perceber que ele falou alguma coisa um pouco, será que isso é verdade mesmo? Procure um rabino. Pode mandar um e-mail pra gente, toracomfritas@gmail.com. Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente procura e daí responde. E responde a pergunta de uma maneira menos GPT e mais humana. Mais de uma inteligência mais natural do que uma inteligência artificial. Acho que com isso a gente consegue concluir bem o episódio de hoje, não, Theo?
Com certeza. Muito bem. Então, a gente sempre deixa as dicas, né, no final de cada episódio. Eu vou deixar a dica daquele filme IA, Inteligência Artificial, que é com o Jude Law e com o menininho que fez o Sexto Sentido, que hoje em dia já deve poder até dirigir. Não é mais menininho, né? Não, eu acho que há muito tempo ele já não é mais menininho. Ele tá disponível no Amazon Prime pra alugar. Ele não tá gratuito nos streamings, mas dá pra alugar. É um filme bacana, que fala sobre inteligência artificial. E a outra dica que eu dou é um episódio da segunda temporada de Black Mirror. Eu não lembro qual é o número do episódio, mas ele chama Be Right Back. E é a história de uma moça que perde o namorado e através de uma ele morre num acidente de carro, e através de uma inteligência artificial que compila todas as postagens dele na internet, pega o estilo dele, ela consegue entrar em contato com ele novamente, né? Esse episódio é muito Black Mirror. É bem doido, assim. E eu achei muito, muito interessante. Aliás, no Black Mirror, de maneira geral, eles têm várias coisas relacionadas à inteligência artificial, mas acho que esse é o que mais se encaixa no assunto que a gente estava falando hoje, do ChatGPT e essas IAs de conversa, né? É bem doidão, assim, o episódio. Você tem alguma recomendação, Theo? Não, minha recomendação é brincar um pouco com o ChatGPT ou com o RavGPT. Os vários aplicativos que existem, eu uso o Chat-On. É um aplicativo que ele te dá, acho que um período de 14 dias de uso gratuito. Depois, se você quiser assinar, é uma assinatura anual. Como bom judeu, vou dizer, é meio caro. Mas a verdade é que não é tão caro. Objetivamente falando, não é tão caro se você vai usar ele bastante. Se você vai usar ele só para zoeira, não vale a pena. Mas são por volta de R$150 por um ano de utilização. E eu resolvi assinar ele por um ano porque eu gostei da interação e eu gostei de utilizá-lo como ferramenta. Eu acho isso a parte mais a usabilidade bacana do negócio é boa, né? Muito bem, então com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que para entrar em contato com a gente é só escrever para o nosso e-mail toracomfritas@gmail.com. O nosso Instagram é @toracomfritas, assim como a nossa arroba do Twitter, a rede do Kiko da Tesla. Também é @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio é só assinar o nosso feed. Se puder dar 5 estrelas pra gente no Spotify, agradecemos demais. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alusanto. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. E muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima!